Salve, salve galera do GravaCast, aqui é o Anderson Mello, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um GravaCast. Olha só, eu estou num estúdio que é bem familiar a vocês, já gravei aqui algumas vezes, no estúdio Ibiza, do grande amigo Rômulo, do canal Além de Orion. Rômulo, tamo junto, irmão, muito obrigado mais uma vez aí, a gente fazendo esse podcast juntos aqui mais uma vez. Salve, salve seres do planeta Terra, estamos começando aqui mais um Além de Orion com GravaCast, nosso amigo Anderson. Por começar aqui com o nosso amigo aqui, Eduardo Jorge, não é isso? Eduardo Jorge. Seja muito bem-vindo também, viu? O Eduardo é psicólogo e vai bater um papo muito bacana com a gente, não é isso, Eduardo? É isso aí, é uma honra participar aqui do GravaCast e do Além de Orion aqui com os amigos o Anderson e Rômulo e o Jorge que é aqui por trás das câmeras. Técnica, né? O Jorge Banana, ele técnico fala, de áudio aí, o nosso produtor, ele olhou pra mim com a cara feita, não revela meu nome não, cara. E você pode se inscrever nos dois canais, @GravaCast10 no YouTube e @Além de Orion, não é isso? Além de Orion, lá no YouTube também. E divulgar pra galera, compartilha, comenta. A gente sempre procura trazer um excelente conteúdo para que você possa aproveitar aí bem na sua casa, beleza? Olha só, vamos começar fazendo uma pergunta para você, Eduardo. Como é que surgiu esse interesse pela psicologia? Porque a gente vai conversando aqui e a gente vai unir temas. Isso. O Rômulo, ele tem muita especialidade, e com certeza você já deve ter visto no canal, na parte ufológica. Então a gente vai tentar unir aqui a psicologia com a ufologia. Mas antes, conta um pouquinho da tua história e como surgiu esse interesse aí pela psicologia. Primeiramente é uma honra, né? Estar com pessoas tão inteligentes aí, então é bom. Obrigado. Obrigado pela parte que me toca. Que nos toca. Olha, foi surgindo já na vida adulta, né? Então, meu pai era gerente de vendas e eu via como ele atendia pessoas com raiva que chegavam lá, às vezes que Sim. tinha dado algo errado aí, ele saía, ele atendia, levava para dentro da sala dele e a pessoa saía rindo, tomava um cafezinho, o cara chegava brabo e isso aí me chamou a atenção, claro, e sempre gostei desde pequeno do conhecimento, só não sabia o que é que eu ia ser, queria ser engenheiro, bombeiro, tudo aí. O conhecimento foi me levando para a psicologia. Foi levando para psicologia. Isso. E aí você escolheu fazer a graduação e lá na graduação você teve alguma cadeira específica que você pôde tratar sobre essas questões paranormais? Não, a gente trabalhou muito com a fenomenologia, com a Gestalt, que trabalha com realidades, né? Então, a fenomenologia, ela começa a estudar o outro diante da realidade que aparece para ele, né? A realidade dos fenômenos. Então, esse é um estudo, não existe, para a psicologia mais racional, mais científica, não existe uma única verdade. Existe essa questão do ponto de vista da figura e fundo. Sim, Rômulo, quer fazer alguma pergunta? Não, eu queria saber assim a questão, no caso, o que aconteceu no caso do que aconteceu da transformação no mundo que teve agora essa paralisação da pandemia, se aumentou a quantidade, se vocês teve que estudar mais um pouco para poder ajudar aquelas pessoas que passaram pela pandemia, naquele processo de depressão, síndrome de pânico, e como é que ficou a parte da dessa área? Sim, como sim. é que foi a transformação? Isso, Romulo, excelente pergunta. Sim, o que mais chamou a atenção na pandemia foram os transtornos da ansiedade, né? As pessoas ficavam muito ansiosas de estarem trancadas, com medo, o medo ele predominou, né? Medo real, o medo de morrer, pessoas morreram. Sim, aumentaram os casos de saúde mental, né? A procura, a busca por cuidado em saúde mental. A gente precisou, eu nunca tinha feito atendimento online, né? Então a gente passou assim, a atender online, a gente passou a ser mais procurado. Eu não parei durante a pandemia, né? Então a gente não peguei Covid, né? Graças a Deus, me protegi tudinho, não parei, a gente foi muito procurado. E claro, mas eu digo que após a pandemia voltou-se ao normal. Ao normal que se falava de um novo normal. A gente continua
antes da pandemia e pós-pandemia, sendo o país mais ansioso do mundo. O Brasil... A ansiedade é o mal do Eu século, né? achava que era os Estados Unidos, mas não é. O Brasil é o primeiro lugar. Se falava que a depressão seria o mal do século. O Sim. século XXI é a depressão. Bem, estatisticamente, aqui no Brasil, o mal do século XXI chama-se os transtornos de ansiedade. 18,7 milhões de pessoas precisaram de atendimentos sobre para tratar sintomas de ansiedade. Não só a agorafobia, ansiedade generalizada, toque, síndrome do pânico, entre muitas outras, né? Estresse pós-traumático, pânico, né? Transtorno de pânico, isso tudo faz parte desse espectro dos transtornos de ansiedade. Então, 18,7 milhões, isso equivale a 9,3% da população brasileira, ou seja, quase 1 em cada 10, Sim. 1 em cada 10 brasileiros sofre da ansiedade patológica. Lembrando que a ansiedade é necessário, né? A gente precisa de um pouco de ansiedade para poder levantar da cama de manhã. Para ter uma ideia, em depressão, aproximadamente 11 milhões e meio de pessoas, assim, já buscaram tratamento de depressão de acordo com o Ministério da Saúde. Isso equivale a 5,8% da população. Então, Sim. E aí, como é que, nessa questão que você falou, como é que está, depois que passou essa pandemia, tem aumentado esses números ou tem baixado, mesmo que o Brasil seja o maior? Mas, assim, não houve nenhum momento que deu uma baixada, tipo, a depressão deu uma caída, as pessoas começaram a ter um cuidado melhor com essa questão psicológica, ou o Brasil continua de vento em popa nesse lado aí negativo? Não, ainda a gente tem esses números, né? Claro que quanto mais investimentos, quanto mais a gente se preocupar, né? Desde as políticas públicas, sim, há campanhas que preconizem os cuidados com a saúde mental. Aí eu vou dizer assim, numa utopia, mas bem otimista, eu acho que a gente pode melhorar, sim, esses dados, a gente pode cuidar mais da saúde mental. E aí, mais uma vez, a gente está unindo aqui temas, né? E a gente está falando sobre essa questão psicológica, que sem sombra de dúvidas é muito importante para que a gente possa compreender até fatores paranormais, vamos assim dizer, né? E aí, o que se dá hoje esses números? Por que as pessoas estão ficando tão ansiosas, tão depressivas? Olha, a gente pode trazer alguns fatores sociais, né? Desde a violência urbana, a gente está com o maior índice de violência doméstica, sim. Eu acho que o excesso de trabalho, as cobranças socioculturais, do alto rendimento, da alta performance, né? Essa ditadura do foco e da meta, meta, só nisso, só a gente ter tanto foco, tanta meta, isso já é enlouquecedor. As pessoas Sim. Exatamente. Tem que ganhar. Isso. As disputas predatórias, né, isso tem ajudado também a pessoa assim, desde desenvolver aí sintomas de ansiedade, transtornos de personalidade, a cultura do narcisismo, isso está sendo fomentado. O narcisismo, para quem está assistindo em casa, é o quê? O narcisismo é aquela pessoa que ela só precisa dela, assim, tipo, na cabeça dela é só ela e pronto, é isso? Vamos lá. Todos nós temos as nossas vaidades, é necessário, né? A gente, se higienizar, botar uma roupa legal, ficar bonito, buscar uma melhora, né, em projetos de vida, em questões profissionais. Então, isso faz parte da vaidade saudável. O narcisismo é quando essa vaidade ela é excessiva e se torna patológica. E a pessoa começa a ter uma distorção da própria realidade, se acha mais privilegiado do que todos, né? Se acha o ungido, aquele que é o escolhido, o iluminado, que as pessoas geralmente quer ser o centro das atenções, as suas necessidades precisam ser supridas. O narcisista, ele precisa de aplausos, ele precisa que as pessoas lhe rendam graças, se curvem a ele. Eu digo que é boba narcisista com dinheiro, né? Que faz grandes empresas.
Um bom empreendedor gera muitos empregos, né? Uhum. Mas hoje a cultura do narcisismo está fazendo, muitas vezes, pessoas que não têm nada, não tem muito o que oferecer. Eu sou o máximo, eu sou lindo, maravilhoso, mais inteligente. Vários, assim, sem sombra de dúvidas. E, claro, a gente passa, assim, a achar que tem muito mais privilégios. E a pessoa começa a ficar insuportável. Ou fala mais alto. Isso é um problema. Sem sombra de dúvidas. Pode ficar agressivo muitas vezes quando contrariado. É o que toma toda a atenção de todos. Agora, pode fazer pergunta uma? Por favor. Não, eu queria saber a questão do Brasil, se está indo bem a questão de outros países, na questão da parte desse tratamento psicológico. Se o Brasil está saindo muito melhor do que outros países em questão de tratamento, de acolhimento dessas pessoas que passam por esse problema. Olha, já avançamos. Eu digo que de 1986 para cá, com a reforma psiquiátrica, eu digo que nos últimos anos, né, pelo menos já nesse século XXI, a gente passou a ter alguns investimentos maiores. Mas ainda está deficiente, principalmente pelas demandas de saúde mental. A gente ainda tem, acho que há uma quantidade ainda... um déficit de quantidade de psicólogos, de psiquiatras, de alternativas, de outras terapias, né, que não sejam só medicamentosas. Tem lugares no Brasil, claro que há mais investimentos, né? Por exemplo, na Bahia, houve muito tempo, é uma das referências de saúde mental. Minas Gerais é uma das referências também, assim, em saúde mental? Em cuidado com a saúde mental. Mas eu acho que a gente precisa de mais interesse dos poderes públicos. Sim. Mas a gente já vem avançando. Não, isso é um ponto primordial para a gente. Agora, é claro, hoje é uma preocupação maior com a saúde mental, que é o aumento de número de pessoas com transtorno do espectro autista, do TEA. Né, com autismo, então houve um boom, uma explosão de autistas aí. Então hoje já se fala assim de que a gente precisa muitas clínicas abrindo, né? A gente precisa até tomar um certo cuidado com o mercado, que o mercado ele pode inclusive fomentar a cultura do adoecimento, né? Tem muita gente aí que a gente chama de caçadores de diagnóstico. Se eu estou aqui numa rolagem eterna, naturalmente eu vou ter um déficit de atenção. Aí eu começo a procurar um diagnóstico de TDAH, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse TDAH, ele cresceu assim de uma forma gigantesca graças ao telefone celular, seria isso? Tipo assim, as pessoas se consultarem, né? Tipo assim, eles não foram para consulta nenhuma, mas eles se autodenominam que tem TDAH, não, tem o TDAH, mas sem ter o simples fato, como você mesmo falou, de passar o celular, você já perde um pouco da atenção. Isso. Mas isso não quer dizer que a pessoa tenha, não é isso? Não, a maioria, eu digo que o TDAH, que é o transtorno de déficit de aprendizagem, transtorno de déficit de atenção e aprendizagem. Isso é diagnosticado, a pessoa começa a perceber desde cedo. Uma criança com TDAH, ela não para, né? Desde 3, 4, 5 anos, né? Se tiver aqui no estúdio, vai mexer em tudo. Cansa só de olhar. Então é mesmo. Eu falo assim com todo carinho, com todo respeito. É porque eu tô lembrando da minha infância. Aquele demônio da Tasmânia. Não tem o demônio da Tasmânia. Lembrando da infância, né? Lembrando da minha infância. É mais ou menos assim, claro. E o TDAH, ele precisa de medicações para diminuir essa hiperaceleração. Então a criança tem dificuldades, muitas vezes, de parar. Ela não consegue parar num canto só, não consegue ficar num celular mais de 5 minutos. Não ficou mais, então provavelmente não tem TDAH. Hoje, o uso da internet, essa rolagem automática, né? Automática, eterna, tudo isso aí, essa aceleração dos próprios áudios, isso faz com que o cérebro da gente ele comece a ficar hiperacelerado. E você não consegue se focar em algo, você não consegue ter uma atenção, você não vai conseguir apreender nem o que está lendo, nem o que o outro está falando, e a gente vai esquecer fácil das coisas. Sim. E aí... a gente brinca entre a gente, né? Eu, Rômulo, Jorge e outras pessoas que são amigos, que o TDAH danado desse bicho aí, o bicho tá com TDAH e tal, a pessoa não faz certo movimento ou esquece de alguma coisa, tem TDAH, o TDAH miserável aí atuando na mente. Uma pessoa que nunca foi para o psicólogo na vida e
tem esses sintomas, né? Assim, já adulto tem esses sintomas. Como é que vocês vocês vão diagnosticar, perdão, Certo. essa pessoa adulto também tem TDAH, mas como, tipo assim, ela saber identificar se é realmente um problema de tanto estar usando tela ou se realmente essa pessoa tem. E se tem jeito ainda de consertar esse negócio. Tem, não, tudo tem jeito, né? Dentro da mente humana, claro, todos nós podemos, a neuroplasticidade, independente de você ter um TDAH ou não. É porque o acesso hoje não é como antigamente. Uhum. Antigamente a gente não conseguia detectar uma pessoa, ou com autismo ou com TDAH. Isso. Hoje sim consegue. Mas eu também fazer a mesma pergunta. Como é que você consegue diferenciar entre um adulto e uma criança que tem esse problema? Como é que vocês procuram fazer para poder dar o diagnóstico e dizer assim, não, ele tem, não, ele não tem? Como é que você explica sobre isso? Quem nunca foi no psicólogo, quando vai, claro que a pessoa já traz vários diagnósticos. Eu tenho TDAH, eu sou borderline, eu sou... bipolar, tudo. Eu sou bipolar. Né? Mas qual é o método que você usa? Claro que tem alguns... A gente vai investigar, gente, a partir da anamnese, a partir de traçar esse histórico, quais são os sintomas. Às vezes, numa só sessão, não dá para você dizer assim, é ou não é. Precisa de algumas sessões, muitas vezes precisa de ajuda de outros profissionais, né, às vezes de psiquiatra, de até outros terapeutas, para a gente fechar um diagnóstico. Agora, é claro, tem algumas que assim, são muito nítidas. Sim. Ah, não, eu estou o tempo todo no ultimamente eu tô disperso, eu não consigo apreender as coisas, não consigo me lembrar das coisas. Eu tenho TDAH, sempre foi assim? Não era assim. Então, se você não era assim antes, provavelmente você não tem TDAH. Então, claro, é preciso de uma escuta minuciosa. Eu já atendi mães que faziam assim, meu filho está aqui, ó, é um autista. E a gente conversando, né, claro, com a experiência clínica, alguns conceitos mais teóricos, a gente fazia, olha, ele não está tendo indícios, vamos investigar mais um pouco, mas ele tem autismo, olha, não está ele não está dando nenhum sinal, nem sintomas, né, condizentes com o transtorno do espectro autista. Isso já várias. Aí, então eu vou para outro psicólogo e sai muitas vezes pulando de profissional em profissional até conseguir um diagnóstico. Claro, não são todos, né? Pelo contrário, tem algumas mães, pais, até pessoas que negam. Já é o contrário, não tem. A gente identifica que a pessoa tem ali algo que precisa ser investigado. Mas boa parte, nós temos hoje os caçadores de diagnóstico, principalmente disso que você falou, o Anderson. Na internet, né? Na internet a gente busca ali os sintomas. Se você pegar os sintomas de ansiedade, TDAH, depressão, você começar a ler os sintomas, você vai se identificar com tudo. Eu digo sempre, e é até o mesmo na internet, que o Google mata você. Mata sem sombra de dúvidas. Você está com uma dor de barriga. Vou lá. Você vai morrer daqui a 5 minutos. É câncer. Ou também, a gente observando em outro cenário, a mesma coisa. Tipo assim, você coloca lá quais são os sintomas de ansiedade. Dor de cabeça, palpitação do coração, e você coloca TDAH, mesma coisa. Mesma coisa. Síndrome do pânico. Mesma coisa. Aí, alguns sintomas, principalmente ligados à ansiedade, vão se cruzar esses sintomas. Mas me diga uma coisa. Da minha época, eu acho que eu sou da década de 70 para de 80, né? Já vai começando a década de 80. Sim. Eu acho que não tinha muito, não era muito Geração X. Não era muito expressivo esse problema, porque não existia celular, computador. Então, o que é que acontece? A pessoa, ela tinha uma vivência calor humano. Sim, brincadeira de rua. Não tinha tempo de pensar, eu tô com um problema. Então, a pessoa não buscava isso. Então não adoecia mentalmente e fisicamente. Então eu acho que o que está acontecendo hoje é a questão muito de ser inútil na questão de pegar o celular, ficar mais de 12 horas, 8 horas vendo programa, não sei o quê. Aí a pessoa deixa de fazer brincadeira, deixa de fazer academia, deixa de fazer um exercício físico, alimentação, come tudo que vê na frente. Então isso aí é que vem um problema. Aí que entra vocês com aquela carga
com aquela supercarga de ter que trabalhar mais do que o devido, justamente para ajudar aquela pessoa. Concorda Isso, comigo ou não? com certeza. Não, em relação a atendimentos, ao cuidado terapêutico, é sempre prazeroso. Assim, eu digo que, claro, trabalhar demais em qualquer área cansa, né? Mas a gente tem o prazer. Mas o que você falou é muito sério, Rômulo. Assim, é muito consistente. Nós que somos da geração X, né? Até os Qual é a minha geração? Minha geração, eu nasci na década de 90. Qual é a minha geração? Mas a sua geração é boa também. milênio. Eu não tô dizendo que é sobre o que é isso. Geração Y. Galera, eu não tô dizendo que a geração agora é ruim, não, tá? Olha, não é que a geração é ruim, não, tá? Quem faz a geração são vocês, a juventude. Não, mas os milênios ainda são da geração da rua, de brincar na rua, de jogar bola. De descalço, pegando na lama. Tudo isso, essa vida comunitária nos ensinava a negociar, né? A se virar, né? A gente, é interessante que a gente caía, se arranhava e tinha que esconder da mãe. Pra não passar meteoro. E para não pensar poder sair no outro dia. O medo não era da queda, o medo era do metiolate. E tinha que esconder para poder sair no outro dia. Não, exatamente. Não, e a mãe colocava lá dentro do metiolate, ela parecia que não, passar uma hora aqui sugando o que tem para sugar e... Era a mesma coisa comigo, e ninguém morreu por causa disso. Hoje em dia, só para tirar uma onda, o metiolate não arde mais. Não arde mais. Nosso tempo foi diferente. Não, e a gente escondeu pra poder sair. Não, você se machucou. Não, eu tô bem, mãe, tô bem. Hoje é o contrário, né? Ai, meu Deus do céu. Claro, é o que a gente chama de nutelismo. Essa vivência comunitária, ela é importante para o desenvolvimento de várias áreas do cérebro, desde negociar, desde a malícia da rua, desde lidar com o grupo, com as dificuldades, com a criatividade, com o equilíbrio. Se você pegar uma boa parte, com todo o respeito, aí eu chamo de menino de apartamento, né? Respeitando, você pegar menino de 10, 12 anos, eu já vi assim, corre até ali, não consegue ter uma marcha, não consegue ter uma controle, né? Um controle psicomotor. Muitas vezes canta mais rápido, não, a preguiça. Então tudo isso, e claro, isso associado ao excesso de tela, onde a pessoa não brinca mais. Claro que hoje a gente vive numa violência urbana mais expressiva, né? Se brincava mais na rua. Mais complicado, né? Claro que a gente termina prendendo, eu digo assim, trancafiando mais os nossos filhos, né? Mas principalmente o excesso de tela, essa rolagem infinita, esse TikTok, onde a maioria dos conteúdos não só são fúteis, mas são danosos. Trazem dano. Pegando esse embalo aí do ser danoso, existe um tema que é polêmico, que a gente gosta de polêmica aqui. A questão, será que os jovens de hoje, né? Porque, querendo ou não, na nossa época eu não sou tão velho assim, né? Eu sou novo, cara. Estamos todos jovens aqui. Eu sou olha, aqui vou fazer 30 anos. Ele tem 18 anos. O garoto. Vamos lá. Vamos embora. A gente tinha toda uma paquera para conquistar, né? O nosso relacionamento, a gente tava na rua. Hoje em dia, os jovens preferem ter um relacionamento com eles mesmos, ou seja, masturbação. Diferenciar o que faz mal realmente. É um tema polêmico, mas é um tema que a gente tem que tratar aqui. Sim. Pornografia e masturbação. Qual a diferença dos dois para o cérebro? Porque eu não lembro de nenhum jovem da época, porque todos passaram por isso, sejam homens ou mulheres. Todos nós passamos por isso lá atrás. Mas eu não vi ninguém preso, tipo assim, se isolando. Não, isso era fato. O acesso a esse conteúdo era um pouco mais difícil, né? Isso. Tem que comprar uma revista, tem que pegar isso ali. Era só aquele Hoje fato o acesso é fácil. Só entrar aqui que você tem acesso a tudo. O que causa problema para esses jovens? Essa é a pergunta que eu quero fazer. É isso também? Tipo assim, a diferença de masturbação e pornografia no cérebro, e isso também não é um fator que pode estar fazendo com que esses jovens eles estejam mais presos, com essa questão de muito medo, de problemas associados a tipo assim, não vou sair na rua porque está viciado em pornografia. Distinguir o que faz mal para o cérebro de tal forma que esses jovens não conseguem
vamos lá. Isso aí. Feliz, saudável de quem pode exercer sua sexualidade. Sim. Então a masturbação, né, para o jovem, para o menino ali, Sim. isso é saudável, isso é até saudável. Claro, isso num ambiente protegido, num ambiente propício, num horário, num momento propício aí. Sim. A pornografia, o que é a pornografia, ou seja, o sexo mais explícito, isso não é de hoje, né? Isso vem desde as revistinhas. Sim. O mais importante é que tipo de relação você vai ter, né, com a masturbação e com ver a revistinha. Antigamente era revistinha, hoje não. Hoje é Xvideos. A Playboy acabou. Hoje é Xvideos, né? Expansão. Então, claro, o Xvideo, você vê uma cena erótica ali, é excitante, nada demais. Eu não vejo nada demais em você assistir. O problema é você substituir. Se tornar um vício, né? Não, e substituir. Né? A pessoa tá ali, se vicia tanto que não para, está o tempo todo naquilo ali e perder o interesse do olho a olho, do tato, do tocar. De dançar uma música lenta. De dançar um forrozinho, de paquerar, como você falou, essa questão da paquera. Isso destrói. Então, e o quanto isso influencia a questão de ser viciado em pornografia aqui no cérebro. Pronto, aí você vai enfraquecer, você vai ser cada vez mais antissocial, você vai ter dificuldades, em estabelecer relações, um namoro, uma paquera, vai ter dificuldades. Sentir e aí o cheiro da parceira, né? De sentir o olhar dela, totalmente diferente de você estar preso a isso que você falou. Então, é muito ruim. Qualquer dependência, qualquer prática excessiva, prazerosa, né, é gostoso. Claro que a sexualidade, como eu falei, é saudável exercer a sexualidade com responsabilidade, né? Mas a gente não pode, eu digo que o Xvideo não pode se substituir, o contato físico, né? O contato físico. Mas vocês têm esses tratamentos também? Sim, aparece pessoas com esse distúrbio? Aparece desde dependência de pornografia, né? Sim, que a gente chama até o vício por sexo, como também por jogos, bebida, né? Jogos. Hoje a faixa etária dessa turma, sabe dizer mais ou menos? A faixa etária. Não, assim, a gente não tem dados sobre isso. Tanto aparece, claro, já apareceu pessoas da minha idade. Não é só o jovem, não. Aquele jovenzinho de 15 anos, não, apenas não, tem vários, né, no caso. Mas também, eu digo que até o jovem, assim, a gente consegue até mudar alguns conceitos. Sim. O jovem, ele é mais aberto a ter essa consciência crítica. Muitas vezes a pessoa mais velha já está mais engessada, já está com mais pensamentos rígidos. Eu entendi. Essa questão vamos juntar agora a questão ufológica também, né? Essa questão paranormal e tal. Sim. Não sei, me corrija se eu estiver errado, tá? No passado, essas pessoas porque a gente já entrevistou o Rômulo e ele contou um pouco da história dele, das visões, e até hoje ele tem as visões dele em relação a essas questões de seres que não são daqui da Terra. No passado, essas pessoas que tinham essas visões, elas eram chamadas de loucas, né? Loucas, tal. Mas como é que a psicologia enxerga isso? O olhar da ciência para isso, né? Em relação a o Rômulo, que tem essas experiências, e não só o Rômulo, tantos outros, né? Essa conexão. Vamos lá. Existe uma área da psicologia, assim, que ela é mais ligada a mística. Quando eu falo a mística, é aquilo que ainda, assim, há dúvidas, há polêmicas científicas, que não há ainda vamos dizer, uma legitimação, uma confirmação concreta que seja realidade. Que a gente chama de psicologia transpessoal. Isso. E tem outras áreas aí também da psicologia que é muito mais ligada. Mas em relação a ver coisas, né? Tem pessoas, sim, por exemplo, a esquizofrenia, a esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, você pode ter alucinações, mas aí não é só ver o que não existe. Geralmente quem tem esquizofrenia também tem o pensamento desorganizado, também tem ideias paranoides, né? Um dos sintomas pode ser ou sensações, né? Sensações de que está sendo observado ou por deuses, ou por demônios, ou por seres mitológicos. Mas tem pessoas que não têm assim, nenhum tipo de patologia mental, né?
Sim, pessoas que estudam, pessoas sim, que têm contatos. Inclusive, por exemplo, quero até lhe perguntar aqui ao vivo. Vamos lá. Eu acho que a gente tinha mais ou menos uns 18, 19 anos. Eu morava em Rio Doce, né? A gente brincava muito na rua. Rio Doce, para mostrar para o público aí, é Olinda. Rio Doce é Olinda, exatamente. Olinda, histórica. Pernambuco. Imortal. A gente chama de Sweet Rivers. Olinda, que vencedor. As nossas Olindas. Isso. Então, a gente brincando lá na rua, isso eram às 7 horas da noite, a gente vendo, quando viu, olhou para o céu em direção à praia, ao mar, a gente viu, sim, feito um cometa, uma bola. Até queria saber de você, se pode me explicar, pode me esclarecer. Até hoje eu não sei o que foi. Ainda bem que eu não vi sozinho, né? Tava um grupo de meninos. Ao cometa. E a gente viu aquela bola de fogo passando devagar. Não foi algo feito uma estrela cadente, não. Ele em linha reta? Em linha reta, em direção ao mar, assim, como se tivesse por cima do mar. Não estava tão longe, não era algo tão distante fora da órbita terrestre, era algo que estava mais ou menos próximo, como se fosse um helicóptero passando por cima do mar. Só que em vez do helicóptero era uma bola de fogo com um rabo igual um cometa. Uma bola de fogo, devagarzinho. E a gente ficou lá, chamou, olha ali o cometa. Até hoje eu não sei o que foi. Não desapareceu? Então seguiu até desaparecer no horizonte. Tudo pode ser que seja um cometa realmente e não um OVNI, porque existem vários relatos de OVNIs ou drone alienígenas, como chamam, né? Que eles aparecem para poder vistoriar o lugar e a nave-mãe manda sempre esses objetos para poder estudar. E as pessoas confundem muito com drone, com bola, com nave. Aí não é bem assim. Então o que vocês poderiam ter visto poderia ter sido um cometa ou particularmente um drone alienígena, mas ele não deu circunferência nenhuma, ele não foi em linha reta. Foi em linha reta. Geralmente esses drones... Foi assim, e numa velocidade uniforme, assim, não aumentava. Era como se fosse de fato um... Geralmente pode ter sido um cometa, um satélite, mas não é um drone alienígena, porque geralmente quando eles aparecem e faz movimentos que não conduz vamos dizer, aeronáutica, né? Sim. Aos pilotos de caça, faz aquele tipo de manobra, que eles realmente não sabem qual é aquele objeto, que é chamado OVNI. Sim. Mas vocês podiam ter visto mesmo ou um satélite ou um cometa, mas está longe de ser uma nave alienígena. Que bom. Mas como a gente estava falando, tem pessoas sim, que têm alucinações, que aí é uma patologia mental. E claro, só que a psicologia também lida com pessoas saudáveis que têm realidades diferentes, né? A gente já tem percepções, né? Formas de ver a vida e claro, isso tudo é válido. A gente não trabalha a psicologia não trabalha com uma única verdade, trabalha assim com os fenômenos mentais. A gente vai ver se aquilo ali faz sentido, se aquilo ali atrapalha a pessoa, se traz um sofrimento ou não. Mas já aconteceu da pessoa chegar lá e dizer assim: doutor, eu vi um objeto, eu falo com um ser. Já aconteceu isso na tua área? Alguém já te contou, um amigo teu de trabalho, psicólogo ou psiquiatra, alguém que já comentou sobre isso, de ter acontecido isso, de um paciente chegar e contar esse relato, e vocês encararem de que jeito, de que maneira vocês encararam? Já tive pacientes com esquizofrenia, com transtorno psicótico, que diziam que vinham de outro, que estavam, que não era, esse corpo não era dela, não era, o corpo dela na verdade era outro formato. Sim. Mas ela não poderia aparecer com o formato original, senão todo mundo ia ficar espantado. Só que claro, a gente está falando de um caso de esquizofrenia. Agora, em relação sim a percepções, eu digo que é muito mais. Eu atendo muito mais pacientes que assim têm sensações de fantasma, de assombrações, tem muito mais essas crenças, né? Ou até mesmo essas percepções. Nunca apareceu uma pessoa que chegou para você e vocês ficaram em dúvida. No caso, por exemplo, assim, eu sou psicólogo. Sim. Eu sou psiquiatra, vamos dizer assim.
chega aquele paciente lá, aí faz assim, doutor, é o seguinte, eu vi uma nave, eu conversei com um ser e realmente eu quero saber se o senhor pode me ajudar. Se o caso vocês pegaram essa pessoa, conversaram com essa pessoa e dizer assim, é um caso de se estudar. No meu caso, não. É uma pessoa que não tem distúrbio mental. Sim. E aí? Nunca aconteceu? Algum parceiro tu de trabalho, algum outro psicólogo amigo teu, amiga, ou psiquiatra falou que aconteceu isso com algum paciente ou não? Ou não teve? Não, assim, que eu lembre, não. Comigo ainda não, mas eu gostaria muito que uma pessoa que tivesse essa experiência, sim, se consultasse comigo. Gostaria muito. Se alguém aí já teve essa experiência de contatos diretos aí com seres alienígenas, extraterrestres, né? E quiser nos procurar. É porque eu sempre falo, pessoas que têm uma energia canalizada igual a dele, e claro, e eu tô falando isso para curar ninguém, não, né? Eu digo, para mim, assim, enquanto investigador, enquanto uma pessoa, assim, que é um amante da coisa mental, da mente humana. O que eu falo é o seguinte. Não pode falar, pode concluir, não. É assim, porque quando a pessoa ela tem uma experiência ufológica, um contato com o ser, porque assim, quando a pessoa ela tem uma energia equivalente desses seres que estão aparecendo, e eles sabem que ela tem aquela energia, uma parada igual a deles, eles tentam entrar em contato. Mas o que é que acontece? Essa pessoa ela não está preparada para entrar em contato com esse ser. Ela não está preparada, no caso, ela não tem a concepção, não sabe. E quando ela tem esse contato, ela entra em um choque, ela entra em pânico. Então o que é que acontece? Aquela pessoa, como no linguajar tradicional, tira o cabeção. Aí o que é que ela faz? Não sabe o que faz. Aí interna aquela pessoa, joga remédio para ela, manda ela tomar remédio, fala que ela tá louca, mas na verdade ela teve um contato ufológico, teve um contato de primeiro, e não é para internar terceiro. Ninguém. Mas assim, aí como é que é tratada na questão psiquiatra, como é que eles veem isso? Será que eles têm condições de avaliar e dizer assim, não, aquela pessoa ela não tem um transtorno mental, ela não tem uma doença mental, ela passou por alguma coisa que afetou o psicológico dela, mas aquela pessoa ela não tem, como você falou, a pessoa já nota que aquela pessoa tem um problema psicológico, mas a pessoa quando passa por um contato de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, ela entra em pânico, porque ela não está preparada. Por acaso, eu se entrar em contato com o ser agora, eu não vou entrar em pânico. Eu vou entrar em contato com esse ser, ele vai aparecer, eu vou conversar com ele normal, porque eu estou preparado. Sim, você entendeu? Já tem. Mas aquelas pessoas que têm uma energia muito grande, e ela sabe ela não sabe, mas o ser sabe que ela tem aquela energia. Ele tenta entrar em contato com ela, mas ela não está preparada, ela não sabe de nada. Então ela é em estado de choque. Aí o que eu digo, será que a psicologia, o mundo dos psicólogos e dos psiquiatras estarão preparados para isso? Olha, quando há um sofrimento, claro, uma situação traumática, precisa ser cuidada, né? Querer dizer que teve contato, né, que se assustou, mas você continua tendo a sua vida normal, fazendo suas coisas, cuidando da sua família, tendo uma vida que não tenha grandes alterações, não tem por que tratar uma crença ou um contato, uma realidade. Quando isso atrapalha, quando isso gera assim uma angústia constante, quando isso começa... É o apoio moral de vocês, né? Exatamente. Aí sim, aí a gente precisa cuidar, né? Quando isso afeta as relações, afeta o trabalho, afeta o seu cotidiano, quando isso traz um sofrimento, traz muita angústia. Então, vamos lá, eu falo isso com todo respeito. Você ter contato, seja com anjos, com demônios, com espíritos, com OVNIs, né, com seres alienígenas, sejam com duendes, sejam com unicórnios. Se a pessoa disser que tem, né, esse contato, tenha certeza, a gente vai levar em conta a verdade dela, mesmo a gente não crendo, mesmo a gente tendo a dúvida cartesiana, né, claro, a dúvida é o princípio da ciência. Eu sou bem cartesiano, mesmo tendo essa dúvida. Se aquilo ali se mostra como real, aparece como uma verdade, mas não causa um sofrimento aí constante, não tem por que cuidar. E eu falo também na questão do nosso amigo Otto Veríssimo, que está lançando o livro dele chamado Contato Além do Físico. Ele é um hipnólogo. Ele trata pessoas que têm
esse contato. Que que estão bom. perdidos e quer se achar, quer conversar, quer contar o seu relato, o seu contato. Aí, ó, aí ele dá o Walter Veríssimo, ele é o hipnólogo, ele ajuda essas pessoas que têm esse contato, né? De primeiro, E segundo, aí onde que terceiro encontra, grau. Romulo? Claro. Onde que encontra o livro? É só entrar em contato aí com o seu Jorge, pode colocar o telefone, né? O telefone, ou se não, tentar em contato com a Braufunet, né? Braufunet. Que é a Braufunet está lá Beleza. junto, né? A Braufunet, UFO Network, que é do nosso grande amigo fundador Alexandre Lauzide, que é o grande ufólogo pesquisador, ele está junto com o nosso amigo Walter, que também faz parte da Braufunet. Eu também faço parte da Braufunet, UFO Network, né? E estou mandando um abraço lá para Ana Paula também, que é a esposa do Alexandre, né? E quem quiser, vai lá, procura a Braufunet, né? Porque aí não sei, eu acho que Jorge não tem o telefone, o Jorge, o telefone, pode botar o zap aí do Além de Orion. Olha aí. E entrar em contato, aí ó, muito bom esse Bacana, livro, cara. bacana. Muito Bonito, bom. né? Depois ele vai Bem enviar bem pra estiloso. gente aqui, bem estiloso, muito bom. O livro conta pessoas que passaram justamente por essa experiência, e ele trata disso também. Ele tem uma clínica, que ele é o hipnólogo, né? O ufólogo, né? E agora é o escritor, né? E é interessante, Ele trata isso que muito você sobre falou, isso. Rômulo, que tem pessoas que passaram por essa Aham. experiência Lógico. e Isso. convivem, mantém sua vida normal, apenas Lógico. tem essa, vamos dizer, esse viés psíquico, né, essa experiência bem particular. Então, Como diziam, sem querer interromper, Não, pode, por mas favor, conclua por o pensamento, pode concluir, não tem problema. Mas o nosso produtor que está escondido ali por trás dos computadores, ele fez assim, ó, 3 minutos. 3 minutos. Que ele quer ir no banheiro. Brincadeira com o Jorge aí. Mas como diria a minha avó, em um ditado popular, tudo que é bom acaba logo, né? A conversa aqui está muito maneira e a gente podia conversar até amanhã de manhã. Isso. Sem sombra de dúvidas que o conhecimento que você passou é um conhecimento que pede replay. Pede parte 2. Parte E logo, dois. logo a gente vai estar chamando pro GravaCast. por favor, vai ser uma honra. o Rômulo vai estar chamando pro Eu Além de peço a Orion. ele e eu peço a você para você começar a estudar ufologia, porque isso é muito bom para ti, na questão do teu trabalho. Porque se você, por eventualidade, pegar uma pessoa nesse discernimento de ter um contato ufológico, você pode tratar também. Isso não tem bicho. E eu lhe que trata indico, disso. se um dia alguém aparecer para Lógico, mim, eu né? vou lhe indicar, olha, converse com uma pessoa que realmente tem muito mais conhecimento. É sempre costume do GravaCast pedir para que a pessoa deixe uma reflexão final para quem está em casa. Olhe para aquela câmera ali e deixe uma reflexão para quem está em casa. Amadureçam, saiam da cultura da infantilidade, da sociedade infantilizada. Saiam, se libertem do nutelismo. Ó, Jorge, toma aí, Jorge. Finalmente, Jorge. Finalmente. Vamos, participou. tamo junto. Tamo junto aí, gente, galera do Além de Orion, vai lá e se inscreve no canal do GravaCast, tá? Que lá tem variedade de tema, muito top. Esse cara aqui é inteligentíssimo, eu sou fã desse cara, velho. Faço das palavras deles a minha palavra, as bom, minhas cara. palavras, Muito bom, para GravaCast. dizer que você que segue o GravaCast, vai lá e segue o Além de Orion, se inscreve no canal e também segue o @, do Eduardo. Eduardo Jorge Psi. Massa. E só lembrando que nós temos realidades, não é uma única verdade. Nós temos Várias realidades. Várias Isso, realidades. né? Isso que é o bom, isso Exatamente. que é o A mente bom. humana é isso. Eu finalizo agradecendo mais uma vez a você que esteve conosco, dizendo uma coisa muito importante. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então é possível, vai atrás que já deu certo. Um forte abraço, que a mão do Eterno esteja sobre a sua vida. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Show?